O que eu pretendo fazer com vocês, e eu vou tentar ser um pouquinho mais curto hoje e gastar mais tempo à noite e amanhã, dividir um caminho diferente. A gente vai chegar no final na mesma montanha, mas eu vou dar um passeio, fazer um outro caminho. Nesse primeiro momento, eu quero falar sobre o conhecimento de Deus e a negação desse conhecimento. Hoje à noite, a segunda palestra, eu quero falar sobre o autoconhecimento e a característica telorreferente da personalidade, que é decorrente do conhecimento de Deus, então uma palestra é dependente da outra. E é só isso basicamente que eu vou fazer. Falar sobre o conhecimento de Deus e falar sobre o autoconhecimento. Na terceira e última palestra, que é a despedida, eu vou falar de algo que é muito caro ao meu coração. Eu vou falar de Isaías, só que aí eu vou precisar que vocês juntem tudo que vocês ouviram aqui. Então, o que vai acontecer no decorrer das palestras? A gente vai levantando algumas pontas que eu espero conseguir amarrar quando eu expor Isaías. Só que a diferença é que eu não vou simplesmente abordar o texto livremente. Eu quero pegar esse texto que vocês já conhecem e muito material, muitas coisas que vocês já sabem do texto e empacotá-los no que vocês ouviram no decorrer do acampamento. Então, o meu desafio vai ser pegar um texto que vocês já conhecem e colocar eles nas categorias de habitação, imaginação e operação procedentes da fé, esperança e amor. Então, o que eu quero que vocês vejam na prática, vejam como isso realmente acontece na vida de alguém. Eu pensei, e é curioso isso, né, que no texto final que eu queria mostrar isso, qual texto que eu pegaria? E o texto que tinha me ocorrido antes de Isaías era o texto dos discípulos descendo para Emaús, que foi o que o reverendo Vadislau abordou ontem. E eu queria muito trabalhar aquele texto. Aí ele já expôs, até comentei com o Daniel, ele deu o esboço do sermão, pois é só pregar, né? Porque ele pegou e organizou. Quando você pega essas dinâmicas, quando você entende essas dinâmicas, dá realmente para você encaixar. Uma outra coisa que eu quero dizer de início, já que eu estou um pouco mais livre e eu não tenho projeção, é que eu aconselho hoje usando essas categorias. Eu sou muito visual. Minha memória é muito visual. Tenho boa memória auditiva, mas a minha memória é visual, eu gosto muito de coisas visuais. Então, quem já viu algumas das minhas projeções já perguntou se vai ter foguinho. Então, se voltar à luz, vocês vão descobrir o que é o tal do foguinho. Então, eu sou bastante visual. Então, quem já passou em aconselhamento comigo vai saber um pouco dos bastidores agora. Enquanto eu converso com você, eu estou literalmente vendo atrás da pessoa com quem eu converso essas bolinhas que vocês viram aqui. Vocês ficam meio perdidos com elas. Para mim isso é muito, muito natural hoje. Você começa a falar, as palavras começam... Eu sou muito visual, eu sou doido, né? Então, eu ouvi uma frase ontem que eu vou usar para a vida, né? Ser doido ajuda. Então, ser um pouquinho doido vai ajudar. Então, quando você começa a falar, as palavras começam a flutuar no ar. E aí, de repente, elas começam a se juntar em habitação, operação e imaginação. Sem brincadeira, você vai falando, enquanto você conversa comigo, as coisas vão entrando nas categorias. Aí as palavras começam a se juntar, se formam objetivos, estratégias e desejos. Quando eu consigo fazer o mapa, eu falo para a pessoa, te entendi, eu faço as verificações e aí fica fácil. Então, o que vocês ouviram hoje é um mapa que ajuda você a entender o conhecimento de Deus no conhecimento da pessoa e entender a pessoa à luz do conhecimento de Deus. Eu sei que é meio doido, mas é assim que funciona. Enquanto eu converso com alguém em aconselhamento, eu estou discernindo habitação, imaginação e operação para poder entender aonde que está a fé e a esperança e o amor dessa pessoa. Tudo isso sempre entendendo que a gente tem um movimento de para. Então, só para vocês lembrarem disso, enquanto a gente conversa aqui. Eu ia começar
com uma citação de João Calvino. Aliás, vou usar muito João Calvino no decorrer desses dias. O que vocês vão ver aqui é uma dinâmica interessantíssima. Mais alto, é que eu estou um pouco sem voz hoje. O que vocês vão ver aqui é uma dinâmica interessantíssima. Geralmente, as pessoas têm acesso ou só à fonte ou só à explicação. Ou só, se vocês tiveram o material original, e meu trabalho, que eu entendo que é o chamado da minha vida, é explicar o que vem antes, é provar que o que vocês estão ouvindo do reverendo Wadislau, ele tem lastro histórico teológico. Porque quando eu falei as primeiras vezes isso, como disse o pastor Wadislau, a gente forma a nossa personalidade ao longo da vida e dos nossos acontecimentos, da situação. Ela ajuda a gente a se discernir na medida que a gente se relaciona com a pessoa, o ambiente e a nossa família. A primeira vez que eu falei isso, eu estava estudando fora, eu estava estudando nos Estados Unidos, estava estudando com todo mundo que sabe de aconselhamento, e eu comecei a notar que o que eles demoravam 20 minutos para explicar, o Wadislau tinha resolvido numa frase, num parágrafo. Então, peraí, mas isso é habitação. Não, peraí, isso é amor. Não, isso aí é objetivo, isso aí é desejo, isso aí é referência. E aí eu falei, e esse foi meu erro. Porque na hora que eu falei, ninguém entendeu e falou assim: você está errado, você acha que você sabe das coisas. E eu fiquei com aquilo entalado. Aí eu tive a oportunidade de estudar fora de novo, fui para a África do Sul. E lá eu realmente ouvi isso, ouvi duas coisas. A primeira é que eu ouvi o seguinte: você ainda não pode falar porque você não tem 3 letras depois do seu nome. Que diferença faz, né? Sir, né? S-I-R. Não era essas as 3 letras. A segunda coisa que eu ouvi foi no final do curso. Então, a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei, falei: gente, eu entendo de habitação, imaginação e operação, e eu consigo explicar isso. E eles falaram: não, que isso não existe. Eu falei: não existe. E aí me dá a chance de provar. Lutei. E no final do curso, o meu orientador falou o seguinte para mim: esse brasileiro que você estudou is too smart for his pants. É muito esperto para as calças dele. Porque na cabeça deles, na cabeça do mundo, a gente aqui no Brasil não produz nada digno de ser respeitado. Então, só para vocês terem uma ideia que ele nunca... Já que ele falou bem de mim, deixa eu falar uma coisa que ele nunca vai falar. Eu defendi e provei que nós temos aqui alguém que criou uma teoria com robustez capaz de ombrear com o primeiro, que foi o Jay Adams. Então, o que vocês estão ouvindo aqui, à primeira vista parece muito complexo. Eu posso garantir para vocês que é. Tá? Tem muita coisa debaixo do capô. O carro é magnífico. Você olha uma Ferrari e você pensa: que carro magnífico. Você anda na Ferrari e você tem certeza que esse carro é magnífico, mas só pode provar que esse carro é magnífico quem entende como ele foi construído. Só o mecânico que sabe quantos cavalos e como é que funciona o motor, por que ele é tão caro. A gente curte. E a ideia é assim: ele vende a Ferrari e eu tento mostrar, abrir o capô e dizer: sabe por que vale a pena você pagar esse preço? Olha esse motor, olha isso aqui, olha aquilo lá. Então eu vou tentar abrir o capô para mostrar para vocês algumas coisas sobre o conhecimento de Deus, o autoconhecimento, e depois eu vou tentar juntar tudo isso em Isaías. Então eu preciso que vocês não descartem nada do que ouviram e tentem juntar tudo isso quando a gente for falar de Isaías. A citação que eu vou fazer é a abertura das Institutas. É o comecinho: quase toda a soma do nosso conhecimento, que de fato se deve julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de 2 partes: conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos. Então repare que quando vocês chegam e dizem assim: nós vamos fazer um acampamento e o tema vai ser conhecimento do alto e autoconhecimento,
a gente só juntou em um tema a soma de todo o conhecimento que se deve julgar como verdadeiro e sólido. Então, coisa simples, né? Tranquilo. Adoro o tema de acampamento. O tema de acampamento é isso. Junta toda a soma do conhecimento que se deve julgar como verdadeiro e sólido e fala para nós em 3 dias. É isso. É exatamente isso. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles procede ao outro e ao outro origina. Então, Calvino está literalmente dizendo que autoconhecimento e conhecimento do alto são tão entrelaçados, não com um, com dois, mas com vários elos, que você não sabe por onde começar. E isso é o que ele começa dizendo. Mais para frente, ele vai dizer, não é muito mais para frente, mas ele vai acabar dizendo, João Calvino, que no final das contas, entre começar com o autoconhecimento e começar com o conhecimento de Deus, a gente acaba começando com o conhecimento de Deus para se conhecer. E aí tinha uma transição maravilhosa para um outro slide. Não vou cantar todas, é só para garantir que tem, mas eu começaria com a máxima que eu imagino que todos vocês já tenham ouvido falar um dia, que é conhece-te a ti mesmo. Alguém já ouviu falar dessa frase? Conhece-te a ti mesmo? Já. Alguém sabe da onde que saiu isso? Não? Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe a fonte. Pode falar. Eu me seguro aqui, porque eu sempre quero dar a oportunidade para vocês participarem da palestra. Entendeu? Mas eu fico lá caladinho, tentando ficar quieto. Mas agora vocês podem falar. Se alguém sabe, se souber a fonte, pode falar. Ó, pastor tem história. E a gente tem que se segurar, porque a história toma tempo. Então, deixa eu resumir uma curtinha. Uma vez me pediram para falar sobre ser ou não ser, eis a questão, a escolha do crente. E eu perguntei da onde que veio ser ou não ser, de qual profeta da Bíblia. E teve gente que tentou adivinhar. Juro. E aí depois que eu gastei um bom tempo deixando eles tentarem adivinhar, veio de tudo. Porque quando você não sabe de qual profeta veio, você arrisca os menores. Porque ninguém vai lá conferir. Entendeu? Provavelmente foi Naum, não é? E aí eu disse, não foi um profeta, porque está na cara que isso foi um apóstolo. E como todo mundo conhece a teologia de Paulo, sobrava Pedro e Tiago. E aí teve gente que tentou de novo. E não era, não é? A mesma coisa, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é a inscrição da entrada do templo de Delfos. Templo em homenagem ao deus Apolo, deus grego do sol, da beleza e da harmonia. Conhece-te a ti mesmo. Quando voltar, eu ponho lá de volta. Agora, sabe o que é interessante do conhece-te a ti mesmo? É que a gente só conhece essa parte. Talvez porque ela tenha sido repetida ostensivamente, Sócrates, Pitágoras, Tales de Mileto. Mas você sabe como é que termina a frase? Olha que curioso. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Algumas coisas sobre o conhecimento que a gente tem do mundo. Tudo no mundo está misturado. A gente diz que toda verdade é verdade de Deus. É fato. Mas ela nunca vem empacotada como verdade de Deus. Ela vem suja de conhecimento humano que nega a realidade do próprio Deus. Então, em outras palavras, o que você ouve daqui, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, tem tanto verdade quanto mentira. É uma verdade que pertence a Deus, é verdade de Deus que o autoconhecimento produz conhecimento divino e do cosmos. A diferença é que ele chamou deuses e o universo como se o conhecimento partisse de nós. O que de verdade tem nessa afirmativa?
que, agora eu vou voltar para João Calvino, que consequentemente, pelo conhecimento de si mesmo, cada um não é apenas aguilhoado a buscar a Deus, como até mesmo que conduzido pela mão a achá-lo. Olha que curioso, Calvino não discorda da inscrição de Delfos. Ele não diz, pegue todo o conhecimento que existe, jogue fora, concentra na Bíblia. Ele diz, dialoga com todo o conhecimento, descobre o que de Deus está lá e traz de volta para o arraial de Deus. Redime esse conhecimento, porque tudo que está lá fora, que é verdade de Deus, foi tirado daqui de dentro. Então o lugar de pertencimento desse conhecimento é aqui. Então pode trazer. Mas não traz do jeito que você pegou. É igual conhecimento humano, é igual cenoura. Não entenderam, né? Que vocês nunca tiraram cenoura da terra. Lá na África do Sul, a gente foi visitar um lugar que ajuda pessoas de rua. E eles têm uma hortinha. E aí eles falaram, vocês gostam de cenoura? A gente não sabia o que essa resposta ia implicar, respondemos que sim. Aí levaram a gente lá para onde eles plantavam cenoura. As meninas ainda eram pequenas, elas falaram, cadê a cenoura que eu não estou vendo? Eu falei, a cenoura fica debaixo da terra. Você já sabe o que criança faz quando alguma coisa... nunca mais vou comer cenoura, não é? Eu falei, espera a hora da gente chegar onde moram os porquinhos. Aí a gente tirou a cenoura. Tá lá, a gente falaram, tá, e tem até uma foto das meninas com as cenouras na mão. Estava ventando muito, a gente pegou a cenoura. Ok, assim que você tira a cenoura da terra, ela está pronta para ser comida? Sim e não. Sim, está pronta. Não está pronta? Não, não está pronta. Está suja. Então, como é que a gente faz para comer a cenoura que a gente acabou da terra? Enfia na boca? Não. Conhecimento é a mesma coisa. Conhecimento, quando você tira de lá, você tira e fala, eis aqui uma cenoura de Deus, está prontinha para ser comida. Você vai enfiar na boca? Não. Você precisa limpar, lavar com água, pelo lavar regenerador do Espírito, para então cozinhar, se você não gosta de cenoura crua. Mas pronta ela está. Toda verdade é verdade de Deus. Mas verdade de Deus fora do arraial divino, fora do conhecimento regenerado, é igual cenoura. Não esquece disso. É muito difícil esquecer essa frase teológica, né? Muito bem. Bom, dito isso, o que eu quero começar dizendo é que Deus, o nosso Deus, é um Deus conhecível. Eu não estou dizendo que Deus seja conhecido. Eu vou chegar lá. Ele é, mas ainda não estou dizendo isso. A primeira coisa que você precisa abandonar aqui é o seu deísmo latente. No fundo, a gente vive como se Deus não pudesse ser, de fato, conhecido. De verdade. Eu me lembro numa reunião da UPA, ou da mocidade, eu não me lembro. Eu sei que tinha muito visitante naquele dia em especial, e era até o reverendo Tarcísio quem estava dando o estudo, e ele pediu para um de nós orar. Então, na cabeça de quem visita uma igreja, de quem não é crente, existem os fiéis e os espirituais. Porque a gente aqui, os pastores, a gente vai lá e conversa com Deus, e a gente vem com a sabedoria e destila sobre vocês a nossa sabedoria em gotas preciosas, mas gotas de sabedoria. Então, orar e orar como quem conhece a Deus é coisa para quem vai lá no quartinho e fala com Deus. E aí o pastor pediu para um dos adolescentes, um dos jovens, orar. E eu me lembro que essa pessoa que visitava falou comigo o seguinte, vocês, o pastor a gente entende, mas vocês oram como se vocês fossem amigos de Deus. Vocês têm intimidade com Ele. Esquisito. Chega a incomodar. Deus não pode ser conhecido. E aí eu falei, Deus existe.
Existe, mas eu não posso provar. E aí vocês ouviram o pastor Vadislau perguntando, prova para mim que Deus existe, não é? Essa era a maior dificuldade. Como é que pode? Se Deus existe, nós nunca saberemos. Eu só creio que sim. Não é isso que a gente está dizendo quando a gente fala que Deus é conhecível. O que eu estou dizendo é que o Deus que a gente conhece e o que a gente conhece sobre Deus é verdadeiro. Eu não estou dizendo que vocês vão sair daqui entendendo, nossa gente, fui para o acampamento, eu amava Deus sem conhecer, agora eu conheço, sei tudo sobre Deus. Fui no acampamento sobre conhecimento de Deus. Sei. Pode perguntar. Se quiser saber sobre Deus, eu respondo. Não é isso. Por que não é isso? Porque nós vivemos numa cultura onde a gente diminui, parece que é maior, mas não, a gente diminui, a gente zipa o conhecimento de Deus ao seu aspecto cognitivo. Eu sei sobre Deus coisas. E se você fizer teologia e estudar teontologia, não entendeu a palavra comprida? Anota aí, teontologia, não é para você descobrir depois no dicionário. Mas caso você não queira estudar muito, queira saber um resumo bem feitinho assim, leia um livro chamado O Ser de Deus e Seus Atributos, você vai saber tudo o que você puder saber sobre Deus. Está lá, não está nem na Bíblia, está nesse livro, não é? Porque a gente acha que é isso. O que é conhecimento de Deus? É saber quantas e quais são as características de Deus, qual é a diferença entre atributo comunicável e atributo incomunicável, qual a diferença entre bondade e amor. Eu sei tudo sobre Deus, eu estudei teologia. Não. Uma das coisas mais difíceis e das poucas que mudaram a minha vida, eu sou presbiteriano de berço, não nasci na igreja, nasci num hospital mesmo, porque tem sempre isso, né? Você nasceu na igreja, eu fico, pasmo. Eu sei que o reverendo Vadislau já fez alguns partos, mas não é normal pessoas nascerem na igreja. Eu fui criado na igreja presbiteriana, meus pais se converteram antes de eu nascer, então já nasci, já fui batizado, circuncidado ao 7º dia, tudo como reza a cartilha. E eu achava que eu conhecia a Deus de verdade. Então, uma das poucas coisas que mudaram a maneira de ver o conhecimento era entender que conhecimento de Deus não são coisas que você aprende sobre Deus. É quando o conhecimento chega no cerne, no que você chama de coração. O coração, e o conhecimento de Deus é um troço complicado, porque o coração é tudo aquilo que você viu. O coração tem... Aí já não é mais ele falando, aí já sou eu montado nele falando. Que o coração tem algumas camadas. Seu coração, embora o conhecimento de Deus seja uma cenoura, o seu coração é uma cebola. Então vá anotando aí os termos técnicos, não é? Então o segundo termo técnico, cebola. Por quê? Porque o seu coração tem camadas. Muito bem. A camada mais nuclear, a camada mais íntima do seu coração é composta de fé, esperança e amor. A camada intermediária que faz com que essa fé, esperança e amor se comunique com a camada mais quase comportamento do seu ser, são os movimentos, porque são de para. De dentro para cima, habitação. De fora para dentro, imaginação. De dentro para fora, operação. Onde que acontece o conhecimento de Deus? Nos objetivos, que é a terceira camada, nas estratégias e nos desejos, ou na habitação, na imaginação e na operação, ou na fé, esperança e amor. Conhecimento de Deus muda tudo isso. Não tem conhecimento de Deus que não mude a fé, que habita, que gera objetivos, que muda a imaginação, que espera, operando em amor, que altera estratégia. Não tem jeito. O conhecimento de Deus mexe no coração e não na sua cabeça. E às vezes o nosso problema é esse. A pessoa não conhece a Deus, então a gente vai ensinar ela coisas. Não é assim.
às vezes é a repetição das mesmas coisas que faz com que ela conheça, porque não é o que ela não sabe sobre Deus, é quem ela não conhece. Esse conhecimento só é possível por revelação. Eu mudei para outra palestra, talvez eu retorne a isso. Eu vou adiantar um pouquinho de lá para cá, porque como não está sendo mostrado, preciso gravar imagens diferentes na sua cabeça. Qual é a diferença, então, entre esse conhecimento mais cognitivo, esse conhecimento sobre coisas, esse conhecimento que talvez tenha sido a sua expectativa? Nossa, eu vou para um acampamento sobre conhecimento do alto e autoconhecimento. Então, o que eu vou ouvir? Eu vou ouvir uma palestra sobre teontologia e uma palestra sobre mindfulness. Autoconhecimento, não é isso? Preciso me conhecer, né? Errou, né? E na segunda errou muito, não é? Mas qual é a diferença? Então eu tento ilustrar para você entender a diferença com um conto que eu não sei se é real, mas bem que poderia ser, que num concurso de locução ou coisa do tipo, o contexto me foge, um orador, um Cid Moreira da vida, foi declamar o Salmo 23. Acho que todos conhecem essa história, não é? Para os que conhecem, fingem, os que não conhecem, atenção. E ele começou a falar sobre o Salmo 23, e ele começou com aquela sua voz, não é, de locutor de rádio, com aquela voz sedutora de tradução simultânea, e começou, o Senhor é o meu pastor, e começou a falar, e quando ele terminou, as pessoas aplaudiam efusivamente, que coisa magnífica, que beleza! E tinha um senhor lá que pedia insistentemente para participar, porque ele estava incomodado com a leitura do Salmo 23 daquela forma, e ele insistiu muito e decidiram que, afinal de contas, ele não ia ganhar o concurso, porque era o Cid Moreira que tinha lido o Salmo 23, então, whatever, deixa o café com leite e lê o Salmo 23. Ele pegou o microfone, ajeitou a roupa, mexeu no chapéu de palha e vamos lá, o Senhor é meu pastor, e falou o Salmo 23. E depois que ele termina o conto dizendo que a plateia estava aos prantos. Estava emocionadíssima, chorando. Ele desce do palco e o locutor vai ter com aquele senhor e fala, desculpa, eu dou aula de oratória, eu domino a técnica, eu tenho uma voz, eu nunca consegui produzir este efeito sobre qualquer plateia, mesmo lendo o Salmo 23. Me conta o segredo. Matuto crente, não tem segredo. E aí ele fala, não tem segredo mesmo. É uma diferença. Você conhece o Salmo do pastor, o pastor do Salmo. Isso é conhecimento de Deus. Quando você conhece o Salmo 23 é uma coisa, quando você conhece o pastor que o Salmo 23 fala é outra. Uma coisa é você saber teologia, outra é você conhecer o Deus que a sua teologia fala. Onde esse conhecimento se processa no coração? E aqui a gente tem que diferenciar coração de mente, mas vai ficar para amanhã, quando a gente for falar de você, que é o ser humano. Como é que esse conhecimento acontece? Por revelação. Não, calma, pentecostal enrustido. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Alguém aqui acredita em revelação? Não? Eu acredito em revelação. Alguém aqui acredita em revelação? Não? Tem uns, dois, três aí, revelação? Tá, obrigado, que bom. Eu acho que o pessoal só levantou a mão porque o senhor levantou a mão. Se o reverendo vai dizer que acredita em revelação, eu também. Não é? Vai que Deus falou com ele. Eu acho que depois dessas palestras está claro que sim. Mas esse é o ponto. Quando a gente fala de revelação, a gente precisa dizer qual revelação a gente acredita. Eu não acredito que Deus vai falar dessa maneira pentecostal com você. Acredito em revelação. Deus aqui me revelou um cântico, vamos cantar. Não é isso. Eu acredito que Deus se revela. Eu acredito em várias revelações. As principais. A criação e a Bíblia. Se eu não acreditar em revelação, sabe o que eu acabei de tornar impossível?
Conhecimento de Deus. Porque todo conhecimento é revelacional, principalmente o daquele que eu não consigo conhecer. Calma, que sem microfone não dá para competir. Principalmente quando esse conhecimento é de alguém tão superior e tão distante como Deus. Mas tão próximo que às vezes atrapalha. Eu preciso ter um conhecimento de relacionamento e é aí que a gente quer chegar. Então é impossível qualquer conhecimento de Deus sem que ele se revele. E a percepção dos atributos de Deus sempre estará vinculada à capacidade que Deus deu ao homem de conhecê-lo, mas nunca dissociada do contato das obras da natureza. O que isso quer dizer? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Hoje eu vou me concentrar em Romanos 1, 18 em diante, mais especificamente em alguns versos desta perícope. Amanhã, eu estou com amanhã na cabeça. Na segunda palestra, a gente vai fazer teologia bíblica, vários textos, e a gente vai amarrar isso num todo sistemático. E no terceiro momento vai ser exposição, usando tudo que a gente usou a partir do texto. Então são 3 palestras bem distintas, pelo menos da minha perspectiva. Vamos lá. O que é que você tem lá em Romanos 1, 18 a 21? Quem tiver a voz melhor do que a minha, pode ler. Ou seja, qualquer um. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Isso. Agora, o que esse texto está dizendo? Eu vou dividir ele em alguns aspectos, só que eu vou fazer na ordem que está no texto. Então eu vou do meio, vou para o fim e volto para o começo. Bem no miolinho aí, está escrito assim, olha aí para o seu texto. O homem sabe que, entretecido no tear de Deus, jamais poderá conhecer o tecelão se ele não se der a conhecer. A figura criada não pode conhecer o controle da verdade, a presença em amor e a autoridade sobre as obras, se o tecelão não transcender a própria transcendência e se revelar em imanência como luz que vivifica e tinge o tecido da personalidade humana. Alguém reconhece esse texto? Não? Personalidade centrada em Deus. O Vadislau vai usar a figura de um tecelão para descrever a personalidade humana como que de vários fios, formando um único tecido multicolorido. Mas a gente que é cego enxerga tudo preto e branco e acha que tem só 2, no máximo 3 fios ali. A gente vai amanhã descobrir quais são esses 3, no máximo 3 fios, que eu discordo, porque ele me ensinou que temos que discordar. Mas deixando a parte dos fios, que é só para deixar você com a orelha em pé, o que ele está dizendo? Não tem como o tecido conhecer o tecelão se o tecelão não se der a conhecer. E aonde o tecelão se deu a conhecer, senão no tecido que teceu? De modo que se eu partir do tecido somente, eu tenho uma ideia, mas eu não conheço a Deus. Então, Deus se revela de várias formas. No texto, Paulo está dizendo que os atributos de Deus, aqueles da lista, comunicáveis e incomunicáveis, aqueles que a gente estuda em teologia, que não é o meu alvo aqui falar quais,
Meu alvo aqui é falar de como você chega neles. Esses são revelados na natureza. O Adir Salum diz o seguinte: não existe caminho paralelo. Ou o ser humano chega ao conhecimento de Deus pela revelação que ele faz de si mesmo, ou então permanece nos desvios inócuos do seu conhecimento puramente racional. Ontem, vocês ouviram o pastor Vadislau dizer que se a gente ficar imaginando coisas sobre Deus, a gente não conhece Deus. Eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta na prática. A gente tem esperança em um Deus que a gente imaginou conforme as nossas vãs imaginações. Vamos lembrar? De fora de nós para dentro de nós, o processo é o processo de imaginação. O que o processo de imaginação faz? Ele cria uma imagem do mundo exterior e a reproduz dentro de mim, de modo que eu possa entender. Quando eu não tenho uma percepção correta do exterior, eu imagino conforme meus vãos pensamentos. Exemplo na prática, não entendi o que isso quer dizer, ajuda a gente, é muito simples. Várias vezes a gente conhece textos que não estão na Bíblia, mas a gente jura que sim, porque cantou em alguma música. É ou não é verdade? Tem aquele texto que diz assim, Deus ajuda quem... Não tem aquele texto? Tem aquele outro texto que diz, ama o pecador e odeia o pecado. Esse eu tenho certeza que está em algum na Bíblia. Não tem? Aí a gente vai criando esse conhecimento de Deus e as pessoas são muito confrontadas com a personalidade de Deus quando vivem a vida. Eu me lembro de uma amiga querida que perdeu o pai e no enterro do pai ela estava muito chateada, muito frustrada e a gente pensa pelos motivos óbvios, ela perdeu o pai e não era. Quando eu sentei com ela para conversar, rapidamente ela disse, eu tinha uma outra ideia de Deus. Essa foi a frase que ela me disse. Eu tinha uma outra ideia de Deus. Eu jamais imaginei que Deus fosse fazer o que Ele está fazendo. Eu falei, o que Deus fez? Tirou o meu pai. Eu achava que Deus amava a minha família. Eu achava que eu era especial para Deus. E Deus tirou o meu pai. Eu pedi para Ele salvar o meu pai. E é claro que ela estava falando aquilo para mim. Era óbvio que ela só podia falar aquilo para mim. Porque o pai dela morreu de câncer. Sabe o que eu tive? Eu tive câncer. Sabe o que Deus fez comigo? Me curou do câncer. Sabe o que Deus não fez com o pai dela? Ela estava disfarçando o ódio dela a meu respeito. Por que Deus te deu e não deu para mim? Pensei que Deus desse a mesma coisa para todo mundo dessa igreja. Nós somos filhos da mesma igreja, nós cantamos no mesmo coral, nós tocamos na mesma banda, nós ensaiamos na mesma orquestra. Meu pai foi o diretor da sua UPA porque ele morreu e você está vivo. Conclusão, ela saiu da igreja. O que mais me dói não é o ódio que ela sentia por me ver, toda vez que ela me via, eu acho que eu tinha a cara de filho de Isaías. Toda vez que Isaías carregava um filho, ele carregava uma mensagem, não meu povo, um resto volverá. Eu era uma mensagem viva que ela não suportava. Acho que eu nunca contei para ninguém, e alguns estavam na igreja na época, acho que nem mesmo a minha esposa sabe dessa conversa com a filha dele, porque eu fiquei sem graça. Depois dessa eu me senti culpado por estar vivo. O que eu vou falar para ela? Me desculpa por estar vivo, porque Deus me salvou e não salvou o seu pai. Mas qual era o problema? Não era o ódio que ela sentia, nem a frustração amarga. Era o fato de que ela criou na cabeça dela um conhecimento de Deus que não batia com o da Escritura. E você tem um conhecimento de Deus que não conhece o Deus verdadeiro, porque você imaginou conforme as suas vãs imaginações. A imagem que você tem de Deus no seu coração não corresponde à revelação, quer natural, quer especial. Porque os atributos de Deus, a sua divindade, bem como o seu poder, claramente, onde estão? Você está com Romanos 1 aberto aí, não é? Onde que estão? Leia aí.
Estão claros aonde? Na Bíblia, não é? Deus se revela claramente na Bíblia. Não é isso que está escrito aí? Desde a criação do mundo. Aonde? Nas coisas que foram criadas. Demorou e eu perguntei. Lembra que eu perguntei no Facebook? Eu tinha uma birra com a história do índio, do beiço e do dedo. No dia que eu entendi, eu não explicava, eu contava a história. Aí eles, sabe o que eles fizeram lá? Explica para nós. Não, a história explica. A referência das coisas está nas coisas, só não apontam para elas. Deixa eu explicar. Não, é ele que explica. Eu vou explicar de outra forma. Vocês conhecem a história do índio, né? Que ele foi lá fazer missões e aí ele encontrou essa situação que a pessoa estava aprendendo a língua dos índios e aí falou, o missionário mais antigo falou para o missionário mais novo, vai com esse índio, anota o nome das coisas, no final do dia a gente conversa. Aí ele perguntava, qual que é o nome disso? Aí ele falava, qual que é o nome disso? Aí ele voltou frustrado, um dia nem terminou. Falou, rapaz, é impossível aprender uma língua dessa. Como é que 15 coisas pode chamar o mesmo nome? 15 coisas? Balde chama a mesma coisa, que cavalo, que cachorro, que oca. Tudo tem o mesmo nome. Como é que vocês diferenciam uma coisa da outra? Ele falou, qual o nome? Aí ele falou o nome. Ele falou, rapaz, você anotou 15 vezes o nome de dedo. Como é que você perguntou? Eu falava, qual que é o nome disso? Aí o índio respondia, dedo. Qual que é o nome disso? Dedo. Eu imagino o índio, né? Esse não está no livro, mas eu ia ficar imaginando o índio. Quando eu leio essa história, eu ficava imaginando. Esse missionário quer aprender a minha língua, mas ele não consegue gravar uma palavra. Cada 5 minutos ele esquece. Qual que é o nome disso? Dedo. Eu falei, meu Deus, já falei que é dedo. Qual a dificuldade que isso chama dedo? Isso na cabeça do índio. Na cabeça do missionário, apontar para alguma coisa era usar a ponta do dedo. Para o índio era a ponta do beiço. Aí toda vez que ele ia falar, qual que é o nome disso? Dedo. E disso? Não mudou. Há 5 minutos atrás chamava dedo, agora continua chamando dedo. O que o índio não estava entendendo e o missionário menos ainda? A referência. Para um, a referência estava aqui, para outro era anterior à referência. O ponto é que a criação tem um ponto de referência fora da criação. Nós chamamos de Deus o dedo. Deus está no beiço. A criação aponta para Ele. Enquanto a gente está lá, qual que é o nome disso? Dedo. Eu disse, não, meu filho. O dedo está apontando para algum lugar. E esse algum lugar é Deus. É isso que Paulo está dizendo. E a gente não consegue enxergar, mas está lá. Então, algumas coisas que ficam aqui na dúvida. Repararam que Paulo diz que a criação aponta para Deus? Claramente. Está no texto ou não está? Deixa eu fazer uma pergunta desafiadora. Se é claro e Deus se revelou desde a criação do mundo até agora, em tudo que foi criado, por que as pessoas não conhecem Deus? Por que está claro, ninguém está enxergando? Vamos lá, quais são as possibilidades de alguma coisa que está clara? Sabe aquela coisa? Não é óbvio. Eu a detestava. Eu não vou, nunca confessei isso. Eu detestava as aulas de Gestalt do reverendo Vadislau. Porque ou o povo estava mentindo ou não tinha nada no raio do quadro. Mas ele botava lá, vocês estão vendo o avião? E eu falava, gente, que avião. Aí ele botava lá outra coisa, quem está vendo a velha? Eu falei, que velha, gente, que velha, eu não estou vendo nada. E o povo lá, nossa, eu estou vendo tudo. Aí um dia ele falou assim, gente, nesse quadro tem uma imagem XYZ, eu vou embora, só pode sair para almoçar quem enxergar o troço. Eu falei, eu não vou comer hoje. E eu fiquei lá olhando, e o povo saindo. Vi! Aí saía. Oh Deus, revela para mim. Revela, mostra. Me ajuda, estou com fome.
Por que que... Então vamos lá, quais são as possibilidades? Se alguma coisa está clara e eu não estou vendo, quais são as possibilidades? Não, a senhora já matou. Pronto, é essa, respondido. Ou não está claro e mentiram para mim, ou eu estou cego e não importa quão claro esteja, eu nunca vou ver. Conhecimento de Deus é assim. Por que as pessoas não enxergam Deus? Por que por mais que você fale o óbvio, por mais que você argumente, por que evidências nunca são um caminho para levar ao conhecimento de Deus? Porque nunca se conhecerá a Deus pelas evidências, elas sempre estiveram aí. As pessoas estudam a criação para provar que Deus não existe. Já parou para pensar na tolice que isso é? Eu vou estudar o átomo para provar que Deus não existe. Quem criou o átomo? Eu vou estudar a biologia para provar que Deus não existe. O que na criação não aponta para Deus? Só tem uma coisa na criação que não aponta para Deus. O que é? Nada. Muito bem. Quando Paulo... Agora olha o verso 20, por gentileza. Quando Paulo escreve no verso 20... que ele diz que os atributos de Deus não estão apenas claramente revelados. Tem uma outra coisinha aí. O que é? Eles foram revelados com clareza, mas também foram, verso 20, percebidos. Percebidos. Está aí ou não está? Ora, então... existe aqui uma dicotomia falsa. A dicotomia que a gente faz é entre Deus se revelar e ser conhecível e Deus revelar e ser conhecido. Isso é uma dicotomia falsa. Deus sempre é conhecido. Não. Eu conheço uma pessoa que não conhece a Deus. Não existe essa pessoa. Porque os atributos de Deus estão claros na criação, desde a criação, e são percebidos. Então, o que é que você tem? Alguém que não conhece a Deus? O que é que você tem? Olha para o texto. Se o conhecimento de Deus é percebido, então o conhecimento de Deus existe. Não entendi. Não, ele é percebido ou não é percebido? Ali com uma crise no casamento. O Daniel acha que é percebido. A Maria Vitória acha que não. Ou vai mudar de ideia, porque o marido... Essa é a dicotomia falsa. Essa é a dicotomia que a gente faz. É como se o conhecimento de Deus existisse como uma entidade per si. Aqui está o conhecimento de Deus pairando aqui, e aqui estou eu. E eu não tenho, se esse conhecimento de Deus não vier para cá, eu não conheço a Deus. Se eu não for para lá, eu não conheço a Deus. Não, conhecimento de Deus existe. Essa afirmativa significa que todos... Só tem uma pessoa que não vai conhecer a Deus, se ela não estiver na criação. Se ela estiver dentro da criação, ela conhecerá a Deus. Por quê? Porque Paulo não diz que essa pessoa conhece a Deus. Olha o texto, diz que ela percebeu. Está no texto isso? Olha lá. Mas a expressão grega diz respeito a um conhecimento que é produto da mente, sem que haja, olha só, sem que haja processo de raciocínio engenhosamente elaborado. Como é possível conhecer sem pensar? Vocês sabem a resposta. Olhando. Não, mais do que isso. Olhar é uma coisa, perceber é outra. Reverendo, você quer contar a história daquele camarada que foi no zoológico olhar o tucano e, olhando para o tucano, disse: não acredito que... Meu genro. E o que ele disse? Esse bicho não existe. Olhando para o bicho. Aí suprimiu a verdade. Opa, como é que é? Suprimiu a verdade. Então quer dizer
que existe um... Na verdade está claro. Existe. Ué, você está repetindo Paulo? A verdade está clara, ele enxerga, mas ele suprime. Mas isso não é exatamente o que está em Romanos 1, 18 a 21? Então, conhecimento de Deus não é uma coisa tão simples como você estava imaginando. Conhecimento de Deus é exatamente isso. O nome que a gente dá para isso é conhecimento tácito. É tácito. Você não raciocinou, é pré-teórico. Você simplesmente sabe. Mas isso depende de Deus, Não. Se você estiver certo, até o começo do acampamento eu não sabia o seu nome, mas sabia o seu nome. Eles falavam de uma tal de Esmaria, né? Ismária. Aí nem sei o nome ainda. Aí eu falava, gente, quem é Ismária? A gente era muito amigo de uma... Não muito, né? Mas era um casal muito gentil lá na África do Sul, e o nome dela era Esmari. E eu falei, nossa, achei uma Esmari versão, né, PTBR. Se você estiver certa, nós temos um problema. Qual é o problema? Paulo terminar dizendo que por causa disso todos os homens são indesculpáveis. Porque se Deus permite ou não esse conhecimento tácito, o que é conhecimento tácito mesmo? Muito obrigado. Mas que está claro. Ok. Se depende de Deus dar ou não esse conhecimento, e esse conhecimento não é inato, como é que eu posso ser indesculpável? Chegando lá, vai ser muito fácil. O Senhor não me deu. De quem é que é a culpa? É de qualquer um menos meu. É porque eu nasci cego, é porque eu nasci sem olho, é porque eu nasci sem cérebro. Mas não tem desculpa, porque o conhecimento não é processado cognitivamente somente. Há um caminho e é o caminho santo. O caminho para que o povo de Deus ande, um caminho que aquele que andar não errará, nem mesmo o louco. Ou seja, se você for doida, mas andar nos caminhos do Senhor, você não erra. Então não tem desculpa, tem? Então se tiver certa, está errado. Ou seja, o que eu estou dizendo é que o conhecimento de Deus que todo mundo está buscando, na verdade, ele já tem. A diferença não é ter ou não conhecimento. É suprimir ou aceitar. E é isso que Paulo está falando. O problema não é que as pessoas não conheçam Deus. O problema é que elas conhecem e negam o conhecimento de Deus. Qual é o resultado, para encerrar, qual que é o resultado da negação do conhecimento de Deus? É a pessoa deixar de conhecer a Deus? Não, porque quando eu conheço alguma coisa e nego esse conhecimento, eu não deixo de conhecer. Eu posso brigar com o reverendo Ronaldo, mas eu nunca mais vou deixar de saber quem ele é. O fato da gente estar brigado não faz da gente desconhecido. A gente finge que a gente não se conhece quando a gente se cruza na rua. Mas o mero fato de fingir já dá ruim. E eu vou usar o Ronaldo de novo como cobaia. Estávamos eu e ele andando lado a lado na reunião do Supremo Concílio. De repente vem uma pessoa e eu ajo estranho, essa pessoa age estranha. A gente não se conhece. Não queria mostrar para o reverendo Ronaldo que eu não conhecia a pessoa. Então fingi que eu não conhecia. O que ele disse? O que tem de errado entre você e ele? Eu falei, isso é revelação. Eu sou digno do Oscar. Eu não participei ontem, que era para não humilhar, que eu ia ganhar. O Oscar vai sempre para mim. Eu sou o melhor ator que eu conheço. Como neste mundo ele descobriu que eu não conhecia aquela pessoa? Porque eu não conhecia ninguém no Supremo Concílio, só estava fingindo com aquele. E aí eu contei, não, nós temos um passado não resolvido, mas ficou tão claro que a gente não conseguia disfarçar. O fato da gente não estar tentando resolver ou estar brigado, whatever, seja qual seja a sua explicação, não nega que vocês se conhecem. Vocês se conhecem. A negação do conhecimento não é deixar de conhecer. Eu não preciso ser apresentado para ele de novo.
Lembra do manezinho? Todo mundo tem um. Eu também tenho. O meu chama Alexandre. Me bateu. Foi por isso que eu passei a fazer arte marcial. Nunca mais parei. Porque eu nunca mais esqueci a coça que Alexandre me deu. Todo mundo tem um manezinho. Hoje eu não reconheço ele, porque faz muito tempo que eu não o vejo. Mas eu o conheço. Se ele disser, eu sou o Alexandre que morou na rua tal, eu vou ter que fingir que não o conheço. Entendeu? Conhecimento de Deus é alguma coisa que você tem, mas que ou você está aceitando ou você está negando. A minha pergunta é qual é o resultado? Não é dizer eu não conheço Deus, eu não sei se Deus existe, não é dúvida, o resultado é outro. E o resultado, como eu disse, parti do meio, fui para o fim, estou voltando para o começo. Qual é o resultado? Verso 18. O resultado tem a ver com quem? Com Deus. Qual é o resultado? A ira. A gente acha que essa história de conhecimento de Deus tem a ver com quem? Com a gente. Eu vim aqui para conhecer a Deus. Eu vim aqui para saber mais sobre Deus. O acampamento não é para isso? Para que eu saia daqui com conhecimento do alto e autoconhecimento? Pois é, no dia que você empacotou isso dentro do aspecto cognitivo, você já não entendeu nada. Você não veio aqui para conhecer a Deus, você veio aqui para aceitar o conhecimento de Deus que você já tem. Para parar de negá-lo, porque mesmo o conhecimento que a gente tem das Escrituras, e não vai dar tempo de eu chegar nisso, vou chegar hoje à noite, você nega. Por isso que existe ateu na prática, mas nunca ateu na teoria. Todo mundo pode viver como um ateu. O dia que eu entendi isso na minha vida, eu fiquei muito frustrado. Eu sempre quis saber qual era a diferença entre a vida de um ateu e a vida de um crente. Porque eu nasci na igreja, Deus para mim sempre existiu, estava ali em casa de todos os dias, Deus presbiteriano é muito próximo, né? A gente lê sobre ele, a gente fala sobre ele, a gente ora para ele. Eu queria saber qual era a diferença entre a vida de um ateu e a vida de um crente. E eu passei muitos anos tentando descobrir isso. Um belo dia eu descobri. E para minha tristeza a resposta foi nenhuma. Porque eu vivia como um ateu. Aí Deus me chamou para uma conversa. Vamos bater um papo? Deus realmente me chamou para conversar e a gente passou alguns dias lá no Sinai. Meu Sinai foi o Hospital das Clínicas. Meu Sinai foi quando Deus disse, parou tudo, Jonatas. Eu detestava isso, quando eu tocava na orquestra. E eu nunca fui bom músico, eu gosto de tudo, mas sou péssimo. E aí era assim, tem alguma coisa desafinada na orquestra, vamos só os metais. E aqui para mim era a capa de Akan, né? Vai diminuindo, agora só os sopros, agora só os trompetes, agora só o Jonatas. Dava um negócio. Quando ele começava, gente, parou, vamos só os metais, eu falei, vai chegar em mim. Fica vendo que vai chegar em mim, sou eu. E eu tocava lá e invariavelmente era eu. Aí eu resolvi dar um up na orquestra e melhorá-los para que a orquestra tocasse melhor, sair da orquestra. Não é? É exatamente assim. No dia que Deus falou assim, você vem aqui, vamos conversar, foi o meu momento de resolver esse assunto com Deus. Eu vivia como um ateu. Não tinha diferença. Significava que eu não sabia que Deus existe? Gente, para pensar. O diabo sabe que Deus existe. Nem por isso o conhece. Pensa no que eu acabei de falar. O diabo não é ateu. Nem por isso o conhece. Porque o conhecimento de Deus só é conhecimento quando a gente o aceita. A negação do conhecimento não tira a ideia que você tem de conhecimento de Deus, mas não transforma esse conhecimento em nada útil para você. Antes de eu chegar na utilidade, que é com ela que eu vou terminar, deixa eu falar rapidamente sobre a ira. Eu vou ter que voltar nesse slide, eu estou frustrado também. Ontem eu estava assim, falei, nossa, o Fadislau ficou tão frustrado porque ele não mostrou... Não é? Aí Deus deu uma segunda chance. Estou orando pela minha. Nessa tinha uma imagem do Jonathan Edwards. Quando ele pregou o sermão, não quando, né? Ele pregou um sermão
chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E a gente imagina o sermão. Pelo menos eu não sei, quantos conhecem a história do Pecadores nas Mãos de um Deus Irado? Ok. Eu imagino que quem não conhece a história, imagine um tipo de sermão. A história é a seguinte: ele tinha pregado esse sermão na igreja dele e chamaram ele para pregar numa cidadezinha chamada Ansfield, que tinha passado por um avivamento. Falaram, vamos chamar Jonathan Edwards. E a hora que ele começou a pregar, as pessoas começaram a gritar, pedindo para ele, pelo amor de Deus, parar, porque o inferno abriria suas portas e engoliria a igreja viva. Não era uma coisa do tipo, ó Deus, fala conosco, fala Deus. Não foi. Foi Deus está falando, para Deus. Porque quando Deus começa a falar, essa é a nossa reação. A gente não glorifica. Lembra Moisés? Deus vai falar, fala não, fala você, para que não morramos. E essa tinha sido exatamente a experiência em Ansfield. Edwards começa a falar, as pessoas falam, pastor, começa com um que vai à frente, fala, pastor, ora por mim, porque eu vou morrer e vou para o inferno, de acordo com o que o senhor está falando. E aí as pessoas começaram a gritar, desesperadas, e aquela coisa, e poucas pessoas sabem que ele nunca terminou esse sermão. Não deu. Porque quanto mais ele falava, mais as pessoas se desesperavam. Porque para eles o dia do Senhor tinha acabado de acontecer na mensagem de Jonathan Edwards. Aí você para e pensa, meu Deus, que sermão foi esse? Como é que esse homem pregou? Que pregador ele era? Qual era o seu timbre de voz? Gesticulava, gritava? Não, Jonathan Edwards era vesgo. E ele não era só vesgo, ele era vesgo e enxergava mal. Então ele pegava o esboço dele e ele, imagine vocês com um pregador assim, irmãos, eu vou pregar para vocês, porque era assim que ele pregava. Ele estava com um candeeiro, o seu alfarrábio com a papel a poucos centímetros do nariz e estava lendo o esboço. E era engraçado, agora sempre eu tenho a minha heresia, né? Eu fico imaginando o Jonathan Edwards olhando por cima do papel. O que está acontecendo? E o Espírito e ele lá. Porque o conhecimento de Deus não é uma coisa que a gente possa operar no sermão. Mas qual era o grande problema que eles estavam lá? Era que estavam amando a Deus? O problema deles era que eles entenderam isso aí. Não era nesse texto, mas eles entenderam isso aí. Porque negamos o conhecimento que já tínhamos de Deus, claramente manifesto. Para onde quer que a gente olhe, Deus está irado. E eles não entenderam isso como um conceito, eles entenderam isso do jeito mais correto possível, no coração. Eles entenderam que Deus estava irado com eles e que a ira era real. E a gente não age assim. A gente não entende que Deus esteve irado conosco antes de Cristo nos redimir. Por quê? Porque mudamos o nosso tempo e hoje em dia nós não estamos mais lidando com pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós estamos lidando com um Deus nas mãos de pecadores irados. Nós estamos irados com Deus, irados contra Deus, invertendo, revertendo e nos rebelando contra tudo que Deus é, faz e diz, e Deus continua sendo Deus e isso irrita a gente. Então, como é que a gente faz para encerrar? Agora sim, último slide. Como é que a gente faz para encerrar esse ponto do conhecimento de Deus? João Calvino. De fato, seja que em uma ou em suas próprias superstições se perdem, ou uns se perdem em suas próprias superstições, seja que outros, de propósito firmado, de Deus impiamente se alienam, afinal todos se degeneram de seu verdadeiro conhecimento. Em resumo, Calvino está dizendo assim, não interessa qual seja a sua desculpa, se é porque você não percebeu, ou se é que você resolveu perceber e negar ativamente, todo mundo se distancia do conhecimento de Deus. E assim resulta que no mundo não subsiste nenhuma
piedade genuína. Mais para frente, Calvino vai dizer, chamo de piedade, olha o que Calvino chama de piedade. Quem está anotando aí, preste atenção. Chamo piedade a reverência associada ao amor de Deus que nos faculta o conhecimento de seus benefícios. Chamo de piedade a reverência associada ao amor de Deus que nos faculta o conhecimento de seus benefícios. Vamos pegar Calvino, que é um pouco mais complicado, e explicar ele com outro cara mais complicadinho? Vou pegar aqui um cara chamado Herman Bavinck. Olha o que ele diz. O que a Escritura exige é um conhecimento cuja origem seja o temor do Senhor. Conhece a Deus e não o teme, não conhece a Deus. Quando esta conexão com o temor do Senhor é rompida, o nome conhecimento é mantido. Reparem nisso. O nome conhecimento é mantido, embora sob falsas pretensões. Mas ela vai se degenerando gradualmente até se transformar em sabedoria mundana, que é loucura diante de Deus. Nunca mais diga para que pessoas que saíram da igreja conhecem a Deus. Isso é errado. Ah, fulano saiu, mas ele conhece a palavra, ele conhece a Deus. Não, ele não conhece. Não, eles não conhecem. Quem conhece a Deus não pode evitar amá-lo, porque a graça é irresistível. Conhecê-lo é amá-lo. E aprendendo assim, Moisés diz que Adão conheceu Eva e o resultado não foi o casamento, o resultado foi um filho. Adão conheceu Eva. Não foi no momento em que ele acordou e disse, muito prazer, Adão, seu nome. Não. A Bíblia diz que Adão, abre lá Gênesis 4:1. Vai lá, confere lá. Às vezes você acha que sabe, mas o conhecimento não é relacional. Relacione-se com as Escrituras. O que diz lá em Gênesis 4:1? Quem? Pode ler. Quem achou pode ler. O homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Pronto. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Era só a primeira parte. Como é que começa na sua versão aí? Coabitou o homem. Você sabe qual que é a palavra? Essa é a versão revista e corrompida. Conheceu. Sabe por quê? Porque a gente não entende esse conceito. Aí a gente vai tentar consertar para a gente entender dentro das nossas categorias. Mas a palavra que Moisés usa é a palavra conhecer. Adão conheceu Eva. E o resultado não foi que eles agora sabiam quem era um ao outro. Não, porque conhecer é um processo tão profundo que termina com um bebê. Entendeu? A brincadeira que a gente faz no seminário é onde você conheceu sua esposa, não é? Fala no shopping, que é pecado. Né? Isso significa... Aqui dá o sentido de relação sexual. Exato, porque não é relação... Alto grau de intimidade. Isso, porque a mesma palavra vai ser usada depois para se referir ao amor de Deus por nós, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou. Romanos 8. Ou seja, o que Deus tem por nós é conhecimento. Você não pode conhecer a Deus sem amá-lo. Você não tem conhecimento de Deus se você não ama. Você tem o tipo do conhecimento que a gente mantém a palavra, mas toda a essência se desfaz. Conhecer a Deus. Ou, se você preferir, conhecer é habitar no mesmo entendimento. Conhecer, o conhecimento de Deus é um conhecimento de habitação. Fé de para cima. O movimento da fé é um movimento de dentro para cima que habita em Deus. Conhecer a Deus só existe quando é um conhecimento de habitação.
o tipo de conhecimento que Adão teve por Eva, o tipo de conhecimento que só casados podem ter entre si, o tipo de conhecimento que transforma dois em um. Porque de ambos fez um só povo. E os uniu a si de tal forma que a gente é identificado como o que pelo próprio Deus. As pessoas olham para a gente, enxergam a cara do nosso Pai e para maltratá-lo, maltratam a gente. Porque a gente tem a cara dele. Nós até somos chamados assim, né? Povo de Deus. Esse é o tipo de conhecimento que você tem que desenvolver. Sem isso, você não habita em Deus, que é o equivalente a conhecê-lo. O termo habitação aqui compreende toda aquela nuance de conhecimento. Não estou inventando, está aqui, ó. É um livro autoritativo, chama Aconselhamento Redentivo. Página 110. O que é habitação? Compreende toda a nuance de conhecimento. Ele é totalmente baseado na doutrina bíblica da revelação. Não é isso que a gente estava conversando agora há pouco? Especialmente se refere ao encontro da graça de Deus pela fé ou à rebelião contra o conhecimento de Deus e o consequente encontro de sua ira também pela fé. Eu levei 1 hora para explicar esse parágrafo. É isso. Acabei de explicar para vocês o que é habitação. Vou repetir, agora vocês vão entender. Se não é isso que, olha só se não é isso que a gente acabou de ouvir. O termo habitação compreende toda aquela nuance de conhecimento. Ele é totalmente baseado na doutrina da revelação. Especialmente, ele se refere ao encontro da graça de Deus pela fé ou à rebelião contra o conhecimento de Deus e o consequente encontro de sua ira também pela fé. É ou não é o que a gente acabou de passar por aqui? Era o que eu tinha para falar hoje. Que Deus nos abençoe com o conhecimento dele. Que a gente pare de negá-lo para que a gente não conheça só um Deus irado. Vou encerrar com o término da ilustração. Uma pena que Jonathan Edwards nunca terminou o sermão. Porque sabe como termina o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado? Com a promessa da graça. Ele nunca terminou, Jonathan Edwards nunca terminou de pregar o sermão e nunca falou de graça em Enfield. Por isso que o sermão ficou conhecido como o sermão da ira. Mas o sermão da ira terminava com um convite ao arrependimento. Não tem como você ler esse texto e terminar nele. É por isso que Romanos não tem um capítulo só. Essa ira de Deus foi resolvida em Cristo. Nele podemos voltar a habitar em Deus, podemos voltar a conhecê-lo, podemos ter. Olha o que eu estou dizendo. Podemos ter conhecimento de Deus. Podemos conhecê-lo. E um dia conheceremos como hoje somos conhecidos. Eu fico arrepiado porque como é que Deus nos conhece? Com esse tipo de amor que nos redime, que nos une a Ele. Um dia eu vou conhecê-lo. Sabe qual é uma das minhas maiores esperanças? Sabe por que às vezes a minha esposa fica brava comigo quando eu digo que eu quero morrer? Porque eu não vejo a hora de poder amar a Deus com todas as minhas forças. Eu não faço isso hoje. Eu esqueço de vez em quando, eu conheço de vez em quando eu esqueço. Eu quero esse conhecimento, eu quero conhecê-lo como Ele me conhece. E hoje essa é uma via de mão única, que de vez em quando vira dupla. E eu quero que ela seja perene para sempre, que a minha fé não vacile. Um dia isso vai acontecer, porque um dia eu não vou precisar me lembrar que eu estou no ambiente de Deus. Eu desfrutarei do fato que Deus é o meu ambiente. O céu é onde Deus está. E um dia eu estarei com Ele para sempre. Eu espero que essa seja a sua esperança também. Deus abençoe.